Irmãos e amigos, continuando o comentário sobre os 10 mandamentos, hoje nós chegamos ao 9º mandamento, mas eu quero ler o texto completo, portanto, Êxodo 20, a partir do verso 1, porque a verdade é que muitos de nós, crentes em Jesus Cristo, não lemos tão constantemente quanto devíamos ler o Velho Testamento, que é fundamento. Um dos meus professores no seminário gostava de dizer assim: quem lê só o Velho Testamento deve naturalmente perguntar e o resto da história. E quem lê só o Novo Testamento deve perguntar onde estão os fundamentos desta história. E é verdade, é maravilhoso quando nós conhecemos Velho e Novo Testamento e por causa do centro para qualquer interpretação da palavra, que é Jesus Cristo, nós entendemos o que o texto quer dizer. Esta busca de entendimento da palavra de Deus deve ser uma prática constante na vida daqueles que confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Notem as palavras de Êxodo 20, a partir do verso 1. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus abençoe a sua palavra. Como já anunciei, o assunto de hoje é o verso 16, que diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Sem dúvida, já reconhecemos a relevância da palavra de Deus aqui nos 10 mandamentos. Relevância para a sociedade em geral, mas relevância para aqueles que de fato confiam na palavra do Senhor. Os mandamentos nos alertam sobre alguns dos nossos pecados, não todos eles, obviamente. Mas os 10 mandamentos nos ensinam sobre que caminho devemos trilhar para vivermos segundo a vontade de Deus. Eu fiquei muito feliz com o primeiro hino, especialmente, que cantamos neste culto, porque nos alerta sobre esta vontade de Deus que devemos cumprir. Este 9º mandamento, portanto, não dê falso testemunho contra o seu próximo, condena diretamente e fundamentalmente a apresentação de falso testemunho quando perante o juiz. Mas é claro que se aplica também a nos ensinar sobre a prática da verdade, que abençoa muito todos os relacionamentos humanos. O falso testemunho, como da sua aplicação essencial em processos de justiça, sem dúvida alguma é dramático, porque de fato destrói vidas. E destruía vidas de maneira muito clara, segundo o relato do Velho Testamento.
Há muitos exemplos da prática errada, isto é, a falta de apresentar falso testemunho contra alguém. E quando nós queremos aprender nas Escrituras sobre exemplos de falso testemunho, é impressionante o fato de que nós podemos ir ao capítulo 3 de Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, onde nós encontramos, a partir do verso 5, o seguinte conteúdo. Mas a serpente, mais astuta que os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É impressionante, mas é boa lembrança, né? Que o primeiro falso testemunho foi de Satanás, que é chamado no Novo Testamento de o pai da mentira, que de fato levantou um falso testemunho contra o Senhor Deus. É isto que ele disse, olha, não é verdade. Ele deu um falso testemunho para Eva, e nós sabemos o resultado de ela ter caído nesta cilada. Mas há muitos outros textos preciosos, e é interessante conhecermos um pouco das histórias do Velho Testamento. Quando nós vamos a 1 Reis, no capítulo 21, versos 8 a 16, nós temos um outro exemplo de falso testemunho, o falso testemunho que Deus condena. É uma história de uma mulher má, tão má que mesmo pessoas ignorantes, mas que eu acho que são ilustradas por alguém que sabe um pouco mais, não chamam uma de suas filhas de Jezabel. É interessante, porque às vezes, porque nós ignoramos, sendo ignorantes nesse sentido de não conhecer, às vezes pais, com a melhor das intenções, por exemplo, dão nomes de pessoas indignas na história mundial para os seus filhos. Eu conheço alguns exemplos disso, mas são raros. Mas Jezabel, eu nunca encontrei uma Jezabel, e espero nunca encontrar uma Jezabel. Não dê um nome maldito para qualquer um de seus filhos. Seria trazer um peso sobre eles, por causa da história humana. Mas então eu leio a partir do verso 8, notem que história interessante. Então Jezabel era a esposa de Acabe, um rei de Israel que foi uma desgraça para o povo, como veremos outras vezes durante esta manhã. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Eu adianto que este Nabote era um homem que era vizinho do palácio de Acabe. E Acabe se engraçou do terreno de Nabote e foi conversar com ele dizendo, olha, me vende ou me dá este terreno. E ele disse que, porque era herança de seus antepassados, ele jamais poderia fazer isso, ele não podia fazer isso, questão de consciência. Então, este Acabe chegou em casa diz o texto no início do capítulo 21, chegou em casa muito abalado, deprimido, o rei abalado, deitado, sofrendo. E Jezabel chegou próximo dele e disse assim, meu querido, o que é que há contigo? Tu não és o rei de Israel? A ideia é a seguinte, tu não mandas aqui neste pedaço de terra? E aí ela disse, pensou no seu coração, Jezabel, eu vou fazer alguma coisa. Então ela fez isso, escreveu cartas em nome de Acabe, o rei, selou-as com o sinete dele e enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas, ela escreveu o seguinte, anunciem um dia de jejum. Jejum é coisa para as pessoas religiosas, espirituais, supostamente. E tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos. Ela sabia o que estava fazendo. E eles testemunharão contra ele, dizendo,
Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levam-no para fora e o apedrejem para que morra. E os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia enviado. Anunciaram um dia de jejum, deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram os 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei Acabe. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se, meu querido, eu acrescentei, e tome posse da vinha que Nabote o jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. E quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, e para tomar posse dela. Acontece que no reino de Israel havia um profeta destemido, Elias. E Elias foi enviado por Deus para ter uma conversinha com Nabote. E desta conversa, Elias declarou o seguinte: ele vem a Acabe e de fato o confronta nestas palavras. Não nos esqueçamos em momento algum na nossa vida de que Deus não passa a mão por cima do erro e do pecado. Ele cuida disso. Ele insta para que o ser humano se arrependa, mas às vezes Deus simplesmente condena e destrói. Eu creio que porque Deus é justo juiz, na medida em que não há mais a possibilidade de transformação naquela vida totalmente tomado pela maldade, pela iniquidade do seu coração. Então a palavra veio a Elias, o profeta. E o profeta disse, ele recebeu esta notícia do Senhor, verso 18 do capítulo 21. Levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele estava verificando a posse, porque agora a terra de Nabote é dele. Ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Então, meu inimigo, disse Acabe a Elias, você já me achou? E ele disse: achei sim. Achei sim. E ele completou a profecia dramática sobre Acabe. Quando nós vamos a outros textos na continuidade da leitura, porque a leitura é longa e é impressionante como com poucas palavras tudo é contado. É contado aqui como aqueles que vão contra os mandamentos do Senhor sofrem sim, não só a maldição, mas sofrem uma pena, como Acabe e Jezabel, oportunamente, não imediatamente, porque Deus ainda foi compassivo por um tempo, mas a profecia de Elias aconteceu. E no lugar, como dito por Elias, no lugar onde cães, porque a morte de Nabote tinha sido nas ruas daquela cidade. E cães estão por ali e aproveitam a oportunidade de alimentar-se com o sangue de uma vítima. No mesmo lugar, conforme profetizado por Elias, foram os cães lamberam o sangue dos malditos Jezabel e, oportunamente, Acabe. Irmãos amados, eu quero só confirmar isso. Não nos esqueçamos que o falso testemunho mata. Não apenas tira a vida de pessoas, mas mata muitas vezes a personalidade, mata a oportunidade de eles continuarem a conviver com a sociedade de maneira digna, porque o que eles são
é retirado deles, mata a honra das pessoas. Amados, vamos passar agora para algumas coisas interessantes, mais uma afirmação interessante a respeito de falso testemunho. Olha, houve logo no início da parte do pai da mentira um falso testemunho contra Deus. Lembram? Foi isso que Deus disse? Não, é porque Deus não quer abrir o jogo para você, Eva. Não. Ele sabe o que vai acontecer de bom com vocês, se vocês comerem do fruto desta árvore. Aí, Jezabel fez o que fez, e foram eles condenados por terem feito. Mas nem Jesus escapou de falso testemunho. É bom nós nos lembrarmos por causa do significado pleno de Jesus para as nossas vidas, o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas em Mateus, Evangelho de Mateus, nós temos uma palavra muito interessante que confirma que Jesus, como sabemos, mas vamos confirmar com a palavra de Deus. No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 57, nós temos a seguinte palavra: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, onde haviam reunido escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio. Então nós sabemos o que acontece, né? Pedro, de fato, tem muitas dificuldades por ali, mas o texto vai continuando e finalmente nós aprendemos, a partir do verso 57 até o verso 64, nós aprendemos como Jesus foi maltratado. Eu vou ler, arrisca o texto a partir do verso 57. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais dos sacerdotes de todo o sinédrio, notem, procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Notem o aspecto de que era no momento do julgamento. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram só 2 testemunhas e afirmaram: este Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Elas eram falsas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E no processo Jesus é morto. Falsas testemunhas matam. Vamos agora para algumas palavras interessantes das Escrituras que confirmam que é um erro testemunhar falsamente. Amados, a falsidade nos testemunhos condena uma sociedade às grandes desgraças, Isaías, o príncipe dos profetas, no capítulo 59, a partir do verso 13, ele afirma assim: temos sido infiéis, mentimos contra o Senhor, nos afastamos de Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras falso testemunho, de falsidade, que concebemos em nosso coração. Por isso, este texto é maravilhoso e tão contemporâneo, né? Na sua aplicação. Por isso, o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu
e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Uma referência aqui clara ao Messias prometido. Mas, amados, a figura é muito patética até. E esta figura de Isaías é absolutamente contemporânea, porque é isso que nós vemos no Brasil. Não é? Eu não preciso da resposta dos irmãos, porque eu sei qual é. A justiça sumiu. E há, sim, alguns nobres defensores da justiça trabalhando, mas o que nós observamos é que cada vez mais a justiça anda mais sumida, anda tropeçando pelas praças, e nós vamos sendo conhecidos no mundo todo como um país de grandes injustiças. Mas não devemos nos esquecer, Deus é por nós. E não sabemos quando, se na nossa geração ou em outra geração, mas Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Os injustos serão determinadamente condenados no tempo de Deus. Nós não precisamos tomar a justiça em nossas próprias mãos, seria um erro. A palavra de Deus não permite isso, mas Deus fará justiça. Amados, nós já perdemos a consciência desta verdade. Fatos históricos do passado distante, como alguns que eu tratei, especialmente a experiência ali do que Jezabel fez com Nabote. Houve condenação, e haverá condenação. Mas, de fato, quando eu penso a respeito de a verdade tropeçando pela praça e a retidão não pode entrar, eu penso imediatamente em todos os meus conhecidos que trabalham na justiça, na área da justiça no Brasil. Que trabalho ingrato, que tem levado alguns advogados, promotores, juízes, sim, inclusive da mais alta corte, em certas oportunidades, a sofrer amargamente no seu íntimo, e de fato muitos deles do passado sem reafirmar a verdade intensamente, por causa do perigo que corriam e da sua, por que não dizer às vezes, a sua covardia. Amados, num país onde não há justiça, como é o caso do Brasil, devemos orar mais por aqueles que de fato se sacrificam para fazer alguma justiça. Amados, a verdade sumiu, mas podemos ir, antes de Isaías mesmo, nós podemos ir a textos ali no Pentateuco, portanto o Velho Testamento, que tratam também deste assunto, a confirmação de que falso testemunho é um grande erro. Logo no capítulo 23 de Êxodo, e no verso 1, nós temos a seguinte afirmação, e as palavras cabem tão bem de uma aplicação para a nossa vida hoje, né? Eu vou aplicar isso para a minha vida, aplique para a sua, por favor. Diz assim: não espalhe notícias falsas, e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal, e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. A palavra primeira é muito especial, né? Não espalhe notícias falsas. E nos remete com certeza a uma palavra bonita, anglicizada, não é? E que é tão usada em nossos dias, não é? Fake news. O Brasil fala português, mas o inglês tem dominado, né? Especialmente por causa da internet, né? Fake news está na boca de todo o povo, no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Amados, Deus condena, instrui para que nós não espalhemos notícias falsas. Mas o texto continua. Eu estou lendo muito a palavra de Deus, porque às vezes quando a gente fala estas coisas, as pessoas dizem: não, olha, é verdade isso sim, mas a gente faz o que quer. Haverá um preço para isso. Levítico 19, versos 15 e 16. Eu não escolhi esses textos aleatoriamente, não, eu fui buscar.
para nos impressionar. Eu disse nos, eu vou me impressionar e você deve se impressionar com estas verdades. Verso 15, Levítico 19. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico, julgue o seu próximo com justiça. E aí, desce a pormenores tão úteis na vida da igreja, porque nós somos uma comunidade. E às vezes nós, por causa da intimidade, perdemos o respeito, os irmãos sabem disso, e não devemos fazer isso. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo, porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Para confirmar isto, o livro de Provérbios é muito cheio de afirmações preciosas. Capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. A ideia é que há uma gradação, há uma força maior neste detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, pensa em falso testemunho, mexerico, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. E aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Contudo, estas coisas mencionadas nestes 2 textos de Levítico e de Provérbios são lamentavelmente erros comuns, inspirado pelo pai da mentira, Satanás mesmo. E nesta lição que nós recebemos e que é tão contemporânea, nós temos algumas experiências que têm outros nomes, não é? Além de testemunhos falsos, perjúrios. O perjúrio é a quebra de juramentos, boatos, fuxicos, maledicência, mexericos, lisonjas, até lisonjas. É claro que nós devemos aprovar e consolidar a nossa ajuda para aqueles que fazem alguma coisa boa, mas quando esta palavra boa, esta palavra positiva é dada apenas como um elemento para eu poder, elogiando, enganar aquela pessoa, visando a exploração dele ou dela, isto é absolutamente condenável. Não apenas isso, também insinuar coisas inexistentes na vida do outro, que eu chamo de a semente da maledicência. A gente deixa assim um quê de dúvida a respeito do caráter de alguém, mesmo tendo a consciência de que não temos base para isso. Afinal, amados, estas coisas da palavra de Deus trazem sim ansiedade sobre nós, sobre todos nós, porque todos somos pecadores. A grande possibilidade é que em algum momento da nossa vida, Deus queira que não seja tão recente assim, mas nós fomos contra a palavra de Deus e participamos de mexericos, de fuxicos, de dificuldades, queremos tensão entre pessoas sem nenhuma razão, a não ser a maldade inata do coração humano. Então é muito importante terminarmos dizendo assim, qual é a solução para este grave pecado, que eu posso resumir numa palavra. Quando eu era garoto, eu era proibido de dizer que alguém mentiu. Eu acho muito interessante essas coisas de famílias, né? Na minha casa, não podia dizer, ele mentiu, tinha que dizer, ele faltou com a verdade. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Faltou com a verdade, contou um mexerico. Mas assim, enfim, foi a educação que eu recebi, mas que teve valor, porque quando eu menti, eu sabia que eu estava errado. E os meus pais se basearam sempre na palavra de Deus. Meus amados, a solução, em linhas gerais, eu vou discutir mais, mas confessar o pecado. Ó Deus, tu sabes que eu sou um mentiroso tantas vezes, cuida de mim. Olha, Senhor, eu não apenas confesso, eu me arrependo, e arrependimento só é arrependimento se nós tomarmos um novo rumo. Se nós dizemos que nós nos arrependemos de dar testemunho falso, mas eu continuo fazendo isso, não houve arrependimento, eu continuo no mesmo erro e poderei eventualmente, se permanecer nele, não apenas entristecer Deus, mas buscar maldição eterna para a minha vida. Mas, amados,
nós sim confessamos, nós nos arrependemos e começamos a praticar a verdade. E porque é tão comum o falso testemunho, é tão comum a mentira, olha aí os fake news, né? É tão comum, nós muitas vezes fazemos isto não apenas com a boca, mas fazemos com os dedos. Porque como estamos agora, nós nos comunicamos, eu creio que muito mais digitando do que falando a viva voz. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque é tão fácil, né? É tão fácil. Tem um botãozinho na internet, nos canais de internet, que é fácil, é só chamado encaminhar. Encaminhar. E nós, lamentavelmente, temos caído algumas vezes neste erro. Encaminhamos sem saber se é verdade. Encaminhamos algo, mas de maneira ignorante. Nós apenas, parece interessante, mas é fake news e nós encaminhamos. E as pessoas inteligentes do nosso relacionamento dizem assim, lá no íntimo, coitado, não esperava que ele fizesse isso. Não pensem que nós estamos num mundo sem uma constante crítica positiva daquilo que fazemos. Esta é uma crítica positiva, porque de fato, servos do Senhor, não devemos espalhar falsidades. E é tão fácil hoje, como eu disse, é só um toque, encaminhar. Mas, amados, o que eu quero dizer por último é o seguinte: nós temos no Velho Testamento tanto a condenação de falsos testemunhos, como temos a palavra positiva sobre o bom testemunho, pessoas que têm dito a verdade. E uma das histórias que eu entendo das mais importantes a respeito desta matéria é a história que nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 22. E a situação é a seguinte: Israel, o reino do norte, tem um inimigo sério na Síria, no país Síria. E Acabe, que é o maldito, sobre o qual já falei, ele se sente como que enfraquecido e precisa do apoio do reino do sul, que é Judá. E ele vai até Josafá, que é o bom rei de Judá. Olha, ali está um rei horroroso e mau e terrível lá em Israel, mas tem este rei bom, Josafá, no reino de Judá. Então Acabe vai a Josafá e diz assim: olha, nós devemos ir juntos contra a Síria, porque a Síria é nosso inimigo, já é tempo de resolvermos isto. E Josafá, por razões que não são todas explicadas, ele aceita isso, concordou em ajudar Acabe de Israel para ir contra a Síria. E aí é muito interessante que, por causa do temor de Deus, que é uma realidade na vida do bom rei Josafá, ele diz: olha, Acabe, eu considero importantíssimo que tu consultes Deus a respeito de irmos contra a Síria. Irmos Deus contra a Síria. E a história no capítulo 22, leiam hoje à tarde para se inspirar melhor sobre cada um dos detalhes. Porque quando Josafá, o rei, diz para Acabe que ele deve consultar ao Senhor, consulte primeiro a palavra do Senhor, verso 5, então o rei de Israel, Acabe, reuniu os profetas, 400 profetas, e lhes perguntou aos 400 profetas: devo lutar contra Ramote Gileade ou devo me conter? Devo ficar como estou e deixar Ramote Gileade com os sírios, apesar de a terra ser nossa? E eles, 400, responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá ainda perguntou, provavelmente duvidava de Acabe, os sinais da sua falta de caráter já deviam ser evidentes. Aí ele pergunta, Josafá pergunta assim para Acabe: não há ainda algum outro profeta do Senhor para o consultarmos? Não há ninguém mais? Aí o rei de Israel respondeu assim: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu vou logo dizendo, eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. E Josafá então disse: o rei não devia falar assim,
Então o rei de Israel, Acabe, chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, o filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, um dos 400, filho de Kenaana, fez para si, olha como ele dramatizou o falso testemunho, ele fez para si uns chifres de ferro para consolidar aquela ideia. Não pode ir porque o Senhor vai abençoar. Assim diz o Senhor, com estes, a ideia, estes chifres, dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A história continua. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, olha a pressão sobre Micaías, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra, a coisa é direta, viu? Eles são a serviço mesmo do rei Acabe. Que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. E Micaías respondeu: olha, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Tão certo quanto vive o Senhor, o que o Senhor disser, isso falarei. E quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu assim: vá, você triunfará e o Senhor o entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Quer dizer, a primeira resposta de Micaías era irônica, porque logo mais ele vai confirmar qual era a palavra do Senhor, que, meus amados, não é para que vá, é para que não vá, ou então a desgraça acontecerá na sua vida. Então Micaías disse, depois da ironia: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? E Micaías continuou: que homem corajoso, que profeta corajoso. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então o Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. E o Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vai, faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus Acabe, estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, aquele que havia preparado os chifres para chifrar, dizia ele, os sírios, chegou e deu uma bofetada em Micaías e ainda perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? E Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei Acabe, num ato de fúria, afirmou: prenda Micaías, leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Assim diz o rei: metam esse homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías falou de novo: se o rei de fato voltar em paz, se o rei voltar. Deus não falou. Vocês já sabem o que aconteceu. Morreu mesmo.
Amados, este Micaías é o exemplo para nós. Coragem, coragem. Promoção da verdade. Eu trago para os irmãos ainda alguns princípios importantíssimos à luz desta importantíssima história, que há de nos ajudar, pela misericórdia de Deus, aqui, se não falamos a verdade, que falemos a verdade, custe o que custar. Sofra, se for necessário, pela verdade. Uma bofetada e uma prisão. Sofra, se necessário, mas pela verdade. É muito melhor, segunda coisa, é muito melhor a verdade que fere e cura do que a mentira que conforta e mata. Vou repetir. É melhor a verdade que fere e cura do que a mentira que conforta e logo mata. Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso me faz lembrar de um irmão nosso chamado Mário, foi membro da nossa igreja, agora é membro da Comunidade Viva. Ele, muitas vezes, conversando comigo no gabinete pastoral, disse assim: pastor, eu agradeço a Deus quando Ele me fere, especialmente quando Ele me fere com uma palavra que é dada por algum pregador, porque eu sei que os ferimentos de Deus curam, porque eu fui curado. Aí ele começa a dizer algumas coisas muito sérias a respeito da sua própria vida. Uma delas, pastor, eu era um homem desgraçado, miserável, até que Deus me fez ver o que eu era, para que eu me tornasse o que estou me tornando. Ele é muito sábio teologicamente, o que estou me tornando, porque nós não somos ainda o trabalho perfeito de Deus, nós estamos nos tornando, e muito mais na medida em que nos entregamos ao Senhor. Terceira coisa, melhor ser odiado por dizer a verdade do que amado por ser mentiroso. Amado por ser mentiroso. Quarto, é melhor estar só com a verdade do que amado junto com a maioria. Amado com a maioria, mas cometendo erros. Lembrem que eram 400 profetas contra Micaías, mas a maioria estava absolutamente errada. E isto foi comprovado na história trágica, o fim trágico de Acabe. Faz lembrar também Noé, né? Lá no Velho Testamento, preparando a arca que o Senhor Deus havia dito para ele: olha, eu vou aniquilar tudo com um grande dilúvio. Então prepara uma arca. E as pessoas com certeza dizem assim: Noé está com a cabeça virada, perturbou-se. E sabemos o que aconteceu. De fato, o mundo foi destruído, segundo o livro de Gênesis. E por último, quinta coisa, é melhor vencer no fim do que, por um breve espaço de tempo, ser aceito e perder tudo. Micaías foi determinado. Eu quero pedir aos irmãos o seguinte: vamos, na presença de Deus, fazer um voto de que nós vamos sim promover a verdade, como a palavra de Deus, a verdade em amor, cuidando muito dos princípios que são apresentados e que eu não comentarei a exaustão, que são apresentados a respeito de santificação, o processo de nos tornarmos o que Deus quer que nós nos tornemos, que nós encontramos em Efésios, da lavra, portanto, do apóstolo Paulo, capítulo 4, versos 29 a 32. Não saia da vossa boca, e eu quero acrescentar por causa da internet, nem dos dedos de vocês, não saia da boca de vocês, nem dos dedos, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que o ouvem, que transmita graça. Eu conheço, como os irmãos, muitos conhecem, as peneiras de Sócrates, não é? Nós temos de dizer, dizia Sócrates, o filósofo, tem de ser verdade, tem que ser também algo bom e algo útil, muito útil.
Mas a palavra de Deus fala só em duas coisas, né? Tem de ser a verdade, mas tem que ser a verdade que edifica, isto é, que constrói, que faz o bem. Esta não é fazer isto não é uma proibição para, algumas vezes, na verdade que temos de dizer, sem omissões, trabalharmos para não permitir que desgraças aconteçam. Como pastor, muitas vezes, e pastor idoso, eu sou chamado por algumas igrejas e por alguns colegas para recomendar ou não recomendar alguém, especialmente para o ministério, ou então para a obra missionária. Eu confesso aos irmãos que eu tenho a minha consciência absolutamente limpa, graças a Deus, se eu souber de algo que ocorreu há pouco tempo e que é continuado na vida daquele sobre quem alguém quer uma recomendação, eu dizer o que de fato eles são, com seriedade, diante de Deus e dos homens. E sabem por que é necessário fazer isso? É necessário fazer isso porque se eu me omitir e disser o bem de quem não tem esta condição, eu estou perpetuando a maldade, a desgraça, a separação das igrejas, a quebra da obra do Senhor, porque pessoas sem caráter, não têm caráter cada vez sendo construídos, não têm condição de fazer a obra do Senhor, trarão sim escárnio, trarão tropeço para a obra do Evangelho. Acontece que numa sociedade onde há tanta mentira, eu às vezes me permitam dizer isto, tenho sofrido por não me omitir. No meu arquivo, aqui na igreja, no meu gabinete pastoral, eu tenho uma carta que me chama de tudo que é ruim, porque certa feita, quando eu recebi de uma igreja do Sul uma carta, um pedido de recomendação de um determinado pastor, eu disse quem ele era, por saber quem ele era, algo comprovado. E, amados, às vezes sofremos por dizer a verdade, mas é muito pior, creio eu, sofrermos porque fomos mentirosos. Quando sofremos por dizermos a verdade, cumprimos a vontade de Deus, porque é nosso dever por trazer pessoas e igrejas da tragédia, como eu quero dizer, eu fiz e continuo a fazer. Há um peso em dizer a verdade, mas jamais a verdade sem amor. A verdade sem amor. A verdade sempre para construir. E o meu apelo aos irmãos é que nós ensinemos estes princípios para os nossos filhos. Uma boa maneira é ensinar os 10 mandamentos para os nossos filhos. Aproveite o tempo que eles estão ainda com a mente tão preparada para aprender coisas, para aprender um a um por dia. E em 10 dias eles saberão dizer estas coisas. É verdade. Alguns deles, por causa da idade ainda muito tenra, mas com os nossos cuidados já ensinando para eles não entenderão exatamente o que significa. Mas bem mais cedo do que nós imaginamos, eles compreenderão. E eles levarão a sério, especialmente se como pastores, pais, diáconos, líderes da igreja, nós de fato praticarmos estes maravilhosos princípios, tão contemporâneos e de perfeita aplicação numa sociedade como esta em que vivemos. Não nos esqueçamos, o mundo jaz no maligno e Deus deseja que nós trabalhemos no outro time, no time de Deus, para o bem, para o progresso, para a prática da justiça.